Malaquias. Livro do profeta Malaquias. Meus amados, hoje nós vamos começar a série de mensagens dentro deste livro do profeta Malaquias. E os irmãos vão notar o seguinte, os irmãos que frequentam a PG. Dia de domingo nós vamos dar a mensagem. E durante a semana nós vamos ter o estudo dentro daquilo que foi pregado. Não vai ser a mesma coisa, vai ser diferente. Vai ter uma abordagem diferente, com perguntas, com reflexão, com discussão. Amém, meus amados? Mas vamos seguir este modelo. Para quê, pastor? Por que isso, pastor? Para fixação. Porque o meu povo perece. E, meu querido, para fixar o conhecimento, você tem que falar muitas vezes sobre aquilo que você aprendeu. Porque geralmente, meus amados, escutamos a pregação, na quarta-feira a gente não lembra mais. Então, para amenizar, resolver não sei, mas amenizar este problema, vamos também tratar do texto que foi pregado no domingo durante a semana. Amém, igreja? Vai ser muito bom no nome de Jesus. Você vai ser edificado no nome de Jesus. Amém? Então participe de um PG. O PG vai estar ligado com o culto de domingo, através da pregação com a lição. Amém? E qual que é a intenção com essa série de estudos? Este ano a gente vai ver muito o Antigo Testamento. Né? A gente vai estar trabalhando bastante o Antigo Testamento este ano. E os irmãos vão ver que bênção. É glorioso. E a intenção é fazer, mostrar para a igreja a graça de Deus através de Israel. O povo fica falando, antigamente era pela lei, agora é pela graça. Você vai ver a graça de Deus para Israel. Tá? Você vai aprender sobre a história de Israel. Igual hoje, vou falar sobre Malaquias, mas vou fazer um resumo desde os patriarcas até Malaquias. E vai fixar bem, no nome de Jesus, a igreja vai dominar, pelo menos o panorama da história de Israel. Amém? E outra coisa, outra intenção, é entender que a compreensão do amor de Deus é essencial para um culto verdadeiro, para uma obediência a Deus. Se nós não compreendemos o amor de Deus, a gente vai fazer estrago. Porque o que mais acontece aí, está acontecendo por aí afora, são pastores pegando o Antigo Testamento, tirando fora do contexto, tirando fora do contexto e colocando uma interpretação ruim para o povo, e geralmente para arrecadar mais dinheiro. Olha, Deus confirmou, tá vendo? Quando era pequenininho, minha mãe falava, isso é Deus falando. Então os irmãos vão entender o Antigo Testamento, vamos estudar bastante o Antigo Testamento, para a glória de Deus, porque o nosso Deus é o Deus de aliança. Deus firmou a aliança com o povo dele, Israel, e agora estamos na nova aliança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus amados? E a nova aliança está totalmente ligada com a antiga. Depende da antiga. Jesus Cristo veio para fechar a antiga aliança
cumprir a antiga aliança e iniciar uma nova aliança no seu sangue. Glórias ao nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém, igreja? Acorde, meu irmão. Vamos para a leitura. Malaquias capítulo 1, versículo 1 ao 5. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias, versão da NVI, tá? Aqui eu acabei lendo a NVT, vou ler a NVI de novo. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em moradas de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, podem reconstruir, podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, esta é a Tua palavra gloriosa. Pai, estamos cientes, Pai, que sem o Teu Santo Espírito, Pai, somos nada. Sabemos, meu Deus, que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, Pai, eu te peço, Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude, Pai. Não só no entendimento, mas na aplicação desta palavra nas nossas vidas. Que possamos, Pai, crescer, Pai, que possamos, Pai, realmente, Pai, assimilar a Tua palavra e que ela possa frutificar nos nossos corações. Que possamos, Pai, no nome de Jesus, glorificar o nome do Senhor, não sendo apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. No nome de Jesus! Vou começar essa pregação com uma pergunta. O Senhor Jesus, quando conversa com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, ele fala com ela o seguinte: se você beber da água que eu tenho, você jamais terá sede. Na parábola do semeador, o semeador saiu para espalhar semente. E a semente é o quê? A palavra. Alguns recebem com alegria, em alguns a palavra é sufocada pelos prazeres, em outros a palavra é sufocada pelos problemas e perseguições, em outros a palavra frutifica, porque a terra é boa. O que tem a ver a questão da mulher samaritana com a parábola do semeador? A questão seguinte: é necessário a sede correta. É necessário a sede correta, porque, meu querido, para alguns a palavra de Cristo é recebida com alegria, fogo de palha. Para outros, a palavra não resiste aos prazeres. Servir Jesus ou os prazeres? Prazeres. Eu fico com os prazeres. Servir Jesus ou aguentar as tribulações e os problemas? E aguentar as tribulações e os problemas? Não. As tribulações e os problemas vão me derrotar. Não vou servir a Jesus, não. É fato, Jesus, quem bebe desta água, quem bebe
da água que é Jesus Cristo, a palavra dele, jamais terá sede. Amém, igreja? Mas é necessário a sede correta. E o que nós vamos ver aqui agora, através deste livro de Malaquias, é um problema sério que estava acontecendo com Israel. Vamos entender aqui, vamos passar a história de Israel desde os patriarcas até este momento aqui. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Vou te mostrar ainda, você não sabe não. E eu farei de ti uma grande nação. Abençoarei a tua descendência. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão tem 2 filhos, inicialmente. Ele não tinha filho nenhum. Primeiro ele tem Ismael. Deus fala, não é com esse aí que eu vou dar prosseguimento à aliança, não. Logo após, através de um milagre, Sara, já idosa, gera Isaac. Aí Deus fala, este aqui é o filho da promessa. Te prometi um filho, né? Esse aqui. Eu vou firmar com ele a minha aliança. Isaac casa com Rebeca. Rebeca se vê grávida. Deus realiza um milagre também na vida dela, que ela não tinha filhos. Aí, de repente, a barriga dela cresce e começa a acontecer uma guerra dentro do ventre dela. Aí o Senhor fala com ela. Tem 2 nações aí dentro. Tem 2 nações. Mas o mais velho servirá o mais moço. E aí Rebeca dá à luz a Esaú e Jacó. Rebeca tenta dar o jeitinho do homem, para que Jacó pegue a bênção de Isaac, a bênção do primogênito. Jeitinho. Deus não tem nada a ver com jeitinho. Foi o jeitinho dela. Aquilo ali não valida nada para Deus. Jacó vai lá e engana seu irmão, pega a bênção. Diz, tem que fugir do seu irmão. Foge lá para a casa dos seus parentes, a casa de Labão. No caminho, ele tem sono, dorme em cima de uma pedra, usa uma pedra como travesseiro. E ali o Senhor se apresenta para Jacó. Eu sou o mesmo Deus que apareci para Abraão. Eu sou o mesmo Deus que firmou a aliança com seu pai Isaac. E o que Deus prometeu para Abraão, agora promete para Jacó. Vai ser através de você que eu vou dar prosseguimento à minha aliança. Vocês conhecem a história de Jacó, vai para a casa de Labão, trabalha 14 anos para casar com 2 mulheres. Volta e faz as pazes com seu irmão Esaú. E eles vivem bem, em comunhão. Mas de Esaú surge um povo. Os irmãos sabem que povo é esse? Os descendentes de Esaú? Os Edomitas. Está aqui no texto. Quando você vê escrito na Bíblia, Edomita, são os filhos de Esaú. E de Jacó vem um outro povo. Os israelitas. Cuidado com o chute errado aí. Os israelitas. Deus muda o nome de Jacó para Israel, e os descendentes de Jacó são os israelitas. 12 tribos. E os descendentes de Jacó vai para o Egito. 400 anos lá no Egito.
e os edomitas se multiplicando, lá ao norte do Monte Sinai, nordeste do Monte Sinai. Mas o povo de Deus se multiplicando no Egito, sendo escravos. O Senhor escuta o clamor do povo. Quem Deus levanta para libertar o povo? Moisés. Moisés liberta o povo, Deus humilha os deuses do Egito, porque só existe um Deus, amém, meus amados? O resto é tudo demônio fraquinho. Glória a Deus, igreja! Deus humilha o jacaré, o sapo, humilha o piolho, tudo quanto é Deus do Egito. Arrebenta com o Egito. E leva o povo para o Monte Sinai. E ali o Senhor se apresenta a Moisés e firma a aliança com o povo. Deus está firmando a aliança com Moisés ainda e o povo começa a cair na idolatria. Deus fica irado e fala com Moisés: vou eliminar do povo e vou fazer de você o próximo patriarca. De ti farei uma grande nação. Aí Moisés fala com Deus: Deus, o Senhor libertou este povo à toa? Tenha misericórdia, se arrepende disso. Aí Deus fala o seguinte: ok, vou ter misericórdia de quem eu quiser, né? Usarei a minha benevolência com quem eu quiser. Aquele povo que saiu do Egito, os adultos, morreram no deserto. Morreram no deserto. Entre os filhos deles, através da liderança de Josué. Josué conquista a terra juntamente com Caleb, liderando os dois idosos, os dois anciãos poderosos, liderando aqueles jovens, e vai lá e conquista a terra. Acaba com Jericó, acaba com várias cidades, e conquista a terra. A palavra de Deus é cumprida através daquela geração. Aí vem o período dos juízes. Quem já leu Juízes aqui? Oscilação espiritual. Pecado, perseguição, arrependimento, livramento, pecado, perseguição, arrependimento, livramento. Esta é a sequência do livro de Juízes. É assim o tempo todo. E eles veem um problema. Não temos rei. Cada um faz o que quer na nação. Cada um está agindo segundo o seu próprio interesse. A tribo de Gade faz o que quiser. A tribo de Benjamim, né, fez uma bagunça lá, né, a ponto de ser dizimada pelo restante das tribos. Quase ser dizimada. Por causa de um crime que aconteceu no Israel, um estupro. Deus levanta Sansão, levanta Débora, levanta Gideão. Mas a nação está sempre oscilando. E aí Deus atende a nação e escolhe. Deus escolhe o primeiro rei. Quem Deus escolheu? Não foi o homem que escolheu, não, foi Deus. Está escrito no texto. Saul, o primeiro rei de Israel. Une a nação. Os príncipes, os anciões se unem a Saul. Vamos guerrear, vamos nos proteger. Vamos ter foco. Mas Saul se importa mais com o seu nome do que com a glória de Deus. Deus o rejeita. Quem Deus escolhe para ser o novo rei? Davi. Davi, homem de guerra, homem poderoso, pecador como eu e você, mas servo de Deus. Glória a Deus, igreja. Homem das batalhas. E Davi expande o território, traz paz para a nação, traz proteção para os campos. Organiza o sacerdócio e os levitas, mas Davi vê algo. Ele vê o seguinte: olha, os outros deuses por aí das outras nações, que são falsos deuses, eles têm um templo. E o Deus de Israel não tem templo. Ele não tem um templo. Aí Davi decide: vou construir um templo. Aí o profeta vai lá e fala com Davi, profeta Natan, se não me engano: você não vai construir templo nenhum. O seu filho vai construir. Você tem muito sangue nas suas mãos. E aí Davi
Ajunta tudo, todos os recursos, ouro, madeira, faz acordos com as outras nações que tinha madeira, ouro, essas coisas, e deixa tudo pronto. Salomão assume, e ele tem um sonho. Deus fala com ele: posso te dar qualquer coisa, o que você quer? E ele fala: sabedoria. Aí Deus fala com ele: porque você pediu sabedoria, eu vou te dar as outras coisas também. E Salomão engrandece mais ainda o reino, o território fica gigantesco. O reino está forte. Carros, soldados, escudos, espadas, riquezas. Mas aí Salomão é infiel ao Senhor. E Deus fala com Salomão: o seu companheiro vai dividir o reino. Até então Israel era um só, as 12 tribos. Por causa do pecado de Salomão, Deus fala o seguinte: vou dividir. O seu companheiro vai passar a perna em você. Salomão morre. Quem assume no lugar dele? Roboão. Aí os anciões falam com Roboão: seu pai foi muito pesado com a gente. Aí Roboão fala: foi pesado? Pois eu vou ser bem mais. E a nação se divide. Os anciãos e os príncipes não aceitam a liderança de Roboão. E aí Jeroboão, que era um servo de Salomão, companheiro de Salomão, arrasta 10 tribos para o lado dele. E aí Israel está dividido agora, o reino do norte e o reino do sul. Onde que você vai ver isso? 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Reino do norte, reino do sul. Reino do norte tinha 10 tribos, e reino do sul tinha só 2 tribos. Quais eram as 2 tribos do reino do sul? Judá e Benjamim. Gade, Azer, Ruben, né? As outras tribos, tudo ficou no reino do norte. Mas aí acontecia algo. Salomão tinha construído o templo lá em Jerusalém, que ficava nos domínios do reino do sul. Que ficava nos domínios do reino do sul. E aí ele estava vendo o povo do reino do norte descendo para adorar. Aí ele falou: não, peraí, se continuar assim, se o povo descer, né? Descer que eu falo, dependendo era subindo, porque Jerusalém ficava no alto, não é descendo no que diz respeito do norte para o sul. Tá? Entendeu, né? O povo está indo adorar a Deus lá em Jerusalém. Eu vou perder poder. Eu vou perder poder, porque eles vão acabar sendo seduzidos pelo reino do sul, por Judá e Benjamim. Em Judá e Benjamim, meu querido, do reino do sul, a descendência de Davi continuou liderando. Os filhos de Davi. Roboão morreu, aí veio o filho de Roboão, aí sim vai. Aí o que Jeroboão fez? Vou construir um templo aqui no Reino do Norte. E ele constrói uma cópia mal feita do templo lá de Jerusalém. Mas acontece algo. O Reino do Norte mistura as coisas. Mistura a verdadeira religião que Deus revelou com as falsas religiões. Primeiro, constrói um templo falso. Deus não aceitou aquele templo. E mistura. Tanto que um rei lá do Reino do Norte se chama Acabe. Quem conhece Acabe? Quem já estudou sobre Acabe? Acabe era esposo de quem? Jezabel. E quem profetizou naquela época? Quem Deus levantou para profetizar contra Israel naquela época? Elias. E o que Elias faz para provar que só existe um Deus? Ele chama, vem cá, sacerdote de Baal, chama todo Israel. Israel vai ter que assistir, chama todo mundo.
clama aí o seu Deus, vamos ver se ele vai mandar fogo no céu. Não mandaram nada. Aí Elias ele faz até a piadinha, né? Fala mais alto, às vezes ele foi no banheiro. Né? Aí os sacerdotes ficam se autoflagelando. Aí Elias faz o altar para o Senhor. Molha, pode molhar. Taca mais água. Taca mais água. E ele fala, se o Senhor é o único Deus, se eu sou o profeta, esse altar vai pegar fogo. E o fogo desceu do céu, e o altar pegou. Isso adiantou? Não adiantou. Jezabel se levanta enfurecida, porque Elias matou os falsos profetas. E aí Elias, né? Elias matou os falsos profetas. E Elias aprende algo do Senhor, que Deus não está na tempestade, nem no vento forte, Deus está na brisa. E Deus reservou para ele, em Israel, 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Por ter caído na idolatria, o reino do norte foi devastado. Nações inimigas acabaram com o reino do norte. E aquelas nações faziam coisas terríveis. Tinha uma nação que amarrava um cavalo em cada membro. Um cavalo no braço, um cavalo no outro braço, um cavalo na perna, outro cavalo na outra perna, e tocava os cavalos ao mesmo tempo. Né? Desmembrando a pessoa totalmente. Tinha nação que empalava as pessoas, né? Enfiava a estaca no ânus e levantava. E a pessoa descia. Isso que aconteceu com Israel. E o reino do sul oscilava, mas era mais fiel. Era mais fiel. Os descendentes de Davi, muitos foram fiéis ao Senhor. Josias, né? Até eu esqueci o nome do rei aqui, que foi perverso, mas depois converteu. O que rasgou Isaías no meio. Esqueci o nome dele. Depois ele se converte ao Senhor. Mas aí a nação cai numa idolatria, a nação do sul cai numa idolatria, a nação do norte foi devastada. E a nação do sul cai numa idolatria, e a coisa não está resolvendo. Os profetas, Deus está mandando os profetas, e os profetas sendo mortos, os profetas sendo perseguidos, e falsos profetas se levantam pregando paz, paz. Quando não tem paz, quando Deus está em guerra contra o povo, Deus não aceita idolatria. No templo de Jerusalém, meu querido irmão, acontecia coisas que você nem imagina. Além do culto ao Senhor, lá no templo, naquele lugar santo, onde a chama, né, do altar consumiu os filhos de Arão, onde o sumo sacerdote era consumido se não entrasse de maneira correta no Santo dos Santos. No templo de Jerusalém, meu querido, acontecia prostituição. Uma forma, fazia uma mistura de culto ao Deus verdadeiro, a outros deuses, a ponto de acontecer prostituição. Prostitutas entrar no templo e deitar com os homens lá dentro, cultuando, porque era uma forma de culto ao falso Deus. Olha só a perversidade que Judá também entrou. E aí Deus levanta o profeta, Jeremias. E foi o profeta que falou o seguinte: agora acabou, agora vai vir juízo. Deus vai mandar Nabucodonosor. Deus vai mandar os caldeus, os babilônicos, para arrasar com essa terra. Vocês ficarão 70 anos cativos. Serão corrigidos durante 70 anos. Depois voltarão. Depois da disciplina do Senhor, vocês voltarão da Babilônia. Voltarão dos 4 cantos do mundo para reconstruir novamente a nação. E enquanto isso acontece, os edomitas ajudam Nabucodonosor a destruir Israel. Destruir Judá, Jerusalém. E o Senhor fala também para Edom. Vamos ler lá. É muito importante entender tudo isso para você entender o texto que acabamos de ler. Jeremias 49,
Durante todo o livro de Jeremias, Jeremias profetiza contra Israel, mas em um momento ele começa a profetizar contra as nações. E Edom é uma delas. Lembrando, os edomitas são descendentes de quem? Esaú. E quem é Esaú? É irmão de quem? Jacó. Olha o que o Senhor fala para Edom, para os irmãos de Israel. Ouviu uma mensagem da parte do Senhor. O mensageiro foi mandado às nações para dizer: reúnam-se para atacar Edom. Preparem-se para a batalha. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho de seu coração o enganaram. A você, que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas. Ainda que você, como a águia, faça um ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Edom se tornará objeto de terror. Todos que por ali passarem ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Como foi com a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Como o leão que sobe da mata do Jordão, em direção aos pastos verdejantes, subitamente eu caçarei Edom, pondo de fora de sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é? Como eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso ouçam o que o Senhor planejou contra Edom, o que preparou contra os habitantes de Temã. Os menores do rebanho serão arrastados, e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som de sua queda, a terra tremerá, o grito deles ressoará até o mar vermelho. O que acontece? Os edomitas, enquanto Judá está sofrendo, os edomitas estão fazendo festa e ajudando as outras nações. Porque Deus trabalhou da seguinte forma no Antigo Testamento, meu querido. Quando Israel ou Judá caía em pecado, Deus usava uma nação pior ainda para castigar. Deus falou através de Moisés: se vocês não forem fiéis ao meu nome, usarei outras nações para castigar vocês. Só lê lá Deuteronômio, Números, Deus avisa. E isso aconteceu. E aí Deus profetiza também contra Edom: vocês não vão ficar de fora da minha punição também não. E eu vou destruir vocês. Né? Então aquele povo que era irmão de Israel não vai escapar do juízo do Senhor. Então Deus usa, naquele momento de idolatria, Deus usa o profeta Jeremias para profetizar contra Israel e profetizar contra as nações. E com Jeremias ainda vivo, Deus levanta Nabucodonosor. Nabucodonosor cerca Jerusalém, arrebenta com Jerusalém e leva cativo os nobres de Jerusalém para a Babilônia. Dentre eles estava Daniel, mas quem? Sadraque, Mesaque, Abednego. Lembrando que esses nomes são os nomes babilônicos. Eu esqueci o nome deles, os nomes hebraicos deles. Tá? E ali, Israel, Judá, se estabelece na Babilônia. Deus levanta o profeta Ezequiel, lá na Babilônia. Se multipliquem, se casem, porque Deus vai corrigir vocês e vai fazer vocês voltar. E enquanto isso, Daniel está interagindo com os reis. Vamos lembrar do templo. Nabucodonosor invade Jerusalém, arrebenta com o templo, pega todos os materiais, todas as taças, as bacias de ouro e leva para a Babilônia.
E teve um processo lá que o substituto de Nabucodonosor está fazendo festa, está fazendo uma orgia, uma festa de glutonaria, usando os utensílios consagrados ao Senhor. E uma mão aparece escrevendo na parede: hoje vai ser o dia da sua queda. O Império Medo-Persa, sob o governo de Ciro, e tendo como ajudante Dário, cerca a Babilônia, seca o rio, e o rio secando, agora tem um túnel, entra na Babilônia, e acaba com a Babilônia. E Daniel fica próximo de Ciro, de Dário. E depois de Ciro e Dário, temos Artaxerxes. E quem que fica próximo dele? Neemias. Quem já leu Neemias? Neemias virou copeiro de Artaxerxes. E um dia Neemias estava triste, porque recebeu notícia de Jerusalém. Jerusalém está arrasada, está detonada. E o rei pergunta: por que você está triste? E Jeremias ora e fala com Artaxerxes: minha nação foi arrebentada, os muros da minha cidade, os pobres estão sofrendo, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas. E Artaxerxes fala o seguinte: vai lá, pega todos os recursos que você precisar e reconstrua a sua cidade, depois volte para mim. Juntamente com Neemias, Deus levantou Esdras, sacerdote do Senhor. Neemias restaura a cidade e a lei dentro da cidade de Jerusalém. Esdras organiza o sacerdócio e os levitas novamente. E a nação experimenta o avivamento ali com Esdras. A nação chora profundamente. E Esdras ora ao Senhor: Senhor, o Senhor nos abençoou. O Senhor fez o imperador ser bom para conosco, e agora estamos aqui. E outra, Senhor, a sua punição não foi de acordo com os nossos pecados. O Senhor é misericordioso demais. O Senhor não nos puniu como nós merecíamos. E ali eles experimentam um avivamento, com Esdras e Neemias cuidando da cidade. Mas os anos passam. O templo é reconstruído. E a nação não volta para o seu esplendor de antigamente. A nação não volta para o seu esplendor de antigamente. E aí, aquele avivamento que aconteceu com Esdras, poucos anos depois, acaba. E a nação entra em pecado. E a nação entra numa frieza espiritual. E a nação começa a questionar Deus. Se você lê o livro de Malaquias, Deus, através do profeta, Deus, ele vai interagir com a nação aqui. Deus vai fazer uma afirmação. E várias vezes durante este livro, Deus faz uma afirmação como essa: eu amo vocês. Aí vocês me perguntam: como assim o Senhor me ama? Como assim o Senhor tem nos amado? E você vai ver isso direto. Só leia Malaquias, você vai ver Deus interagindo. Sabe? Os sacerdotes, né? Os relaxados diante do Senhor. A nação, né? Fazendo coisas horríveis diante do Senhor. E aqui, neste texto que acabamos de ler, Deus vai tratar de um problema. E o texto começa, Deus falando: eu tenho amado vocês. Nação de Israel, Judá, eu tenho amado vocês. O que é que está acontecendo? Como eu disse antes, a nação voltou, mas a glória de antigamente não foi restaurada. Judá, que era gigante, agora está reduzido para um terreno de 30 quilômetros de largura por 20, de comprimento por 20 de largura.
Mais ou menos isso aí, depois tem que conferir, mas é mais ou menos. Pequenininho, Judá. O povo não estava prosperando financeiramente. Deus não estava abençoando como antes. O templo que antes do cativeiro, a glória do Senhor descia e se manifestava ali, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Descia uma fumaça do céu, significando que Deus estava aceitando o sacrifício e perdoando o pecado de toda a nação. Já não existe mais fumaça. Já não existe a manifestação de Deus. E aí o povo começa a questionar Deus. O Senhor tem nos amado? O Senhor nos ama? E é deste problema que Malaquias vai tratar. Deus fala, eu tenho amado vocês, mas vocês dizem, como assim o Senhor tem nos amado? De que maneira? Não estou entendendo isso não. Incredulidade sobre o amor de Deus. Dúvidas sobre o amor de Deus. Aí Deus vai mostrar para eles como Ele tem amado a nação. Deus responde, não era Esaú irmão de Jacó? Não era? Esaú não é irmão de Jacó? Não são descendentes de Abraão? Não carregam também certas bênçãos que eu disse para Abraão? Sobre toda a sua descendência, não somente Israel, mas toda a sua descendência? Pois é, agora vocês vão ver a diferença. Como eu trato vocês, que são povo da minha aliança, e como eu trato Esaú, os edomitas, povo que não fazem parte da minha aliança. E Deus responde, amei Jacó, amei, ou seja, escolhi Jacó. Escolhi Jacó, não foi porque ele era bonzinho não. Paulo explica isso. Escolhi Jacó para manifestar o meu nome através dele. Para trazer a minha palavra através dele. Deus fez aliança com Jacó. E aqui, meus amados, Esaú está representando os edomitas e Jacó está representando os israelitas. Jacó é Israel, os israelitas. E Deus fala o seguinte, escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. Em algumas versões está odiei. Mas peraí, Deus está odiando? Não, meu querido, isso é um recurso da língua hebraica, se chama hipérbole. É um recurso da literatura hebraica. Quem já leu aquela parte que Jesus fala o seguinte, se você não odiar seu pai e sua mãe, não é digno de mim. Quem já leu? Você acha que Deus está mandando odiar pai e mãe? É o recurso. É o recurso linguístico. Né? É para destacar. Deus usa-se, na língua hebraica, usa esse recurso para destacar um extremo, para ser, de certa forma, extremista, para que o outro extremo fique claro. Entendeu? Então Deus fala, odiei, para falar, olha, amei muito, mas na realidade ele não odiou, ele rejeitou. Ele fala, né, usa essa linguagem pesada para destacar o amor. Da mesma forma que Jesus usou com seus discípulos. Né? Quem não odiar pai e mãe por amor a mim, o que ele está falando não é para odiar pai e mãe, ele está falando, me ame acima de tudo. Você lembra que Jesus manda cortar a mão e tirar o olho? É hipérbole, de novo, não é para cortar a mão e tirar o olho, meu irmão. Tá bom? Por isso que tem que estudar a Bíblia. Eu já vi história de gente cortando parte do corpo aí. Tá? Então, mais uma informação para você ler a Bíblia e entender. Deus rejeitou Esaú e escolheu Jacó.
aí Deus vai explicar como que isso acontece. Né? Vocês lembram que Jeremias profetizou contra Edom? Deus falando, eu vou destruir essa nação e ela não será reconstruída. Vocês lembram que Jeremias profetizou que Deus destruiria Judá, mas que Judá seria reconstruída? Porque Deus tem uma aliança com o povo dele? Porque Deus escolheu o povo dele? Pois é. E aqui Deus esfrega na cara do judeu. Pois é, vocês foram reconstruídos. Esaú não. Os edomitas? Não. Simples assim. Deus não perde tempo explicando o amor dele. Simplesmente ele mostra, eu sou um Deus fiel. Cumpro com a minha palavra e mesmo que vocês sejam infiéis, eu restauro vocês. Deus levou o povo para ser corrigido, o povo foi corrigido, Deus restaurou. Os edomitas? Não. E aí, os descendentes de Jacó devem olhar, né? Devem olhar, olha, os nossos irmãos lá edomitas, se eles tentarem reconstruir algo, podem até dizer, vamos reconstruir, mas Deus vai falar, vou destruir. Nunca mais vão reconstruir a nação. Foram espalhados também. Foram espalhados pelo mundo também. Mas nunca mais vão se reunir novamente como nação. E o povo de Israel vai ver isso e vai falar o seguinte: o Senhor é todo poderoso. O poder dele, a ação dele excede Israel. E conosco, ele tem um cuidado especial. Ele nos ama. Meus amados, é muito importante que os irmãos entendam o seguinte: a nação de Israel começou a questionar o amor de Deus. Por quê? Por causa de coisas materiais. Por causa de coisas materiais. Deus não tinha restaurado totalmente a glória da nação. Os dias da nação sobre Davi e Salomão ficaram no passado. E aí, o que aconteceu? Mornidão espiritual. Mornidão espiritual tomou conta da nação, a ponto deles questionarem o amor de Deus. Por isso que eu te pergunto, meu querido irmão, qual sede você tem de Deus? Qual sede nós temos de Deus? Meu querido irmão, eu já até ouvi por aí pregações e pregações famosas do pregador falando o seguinte para a plateia: perdoa a Deus. Perdoa a Deus. Né? Olha só como são as coisas, nós da Nova Aliança. Nós somos salvos pela graça. Somos pecadores, perversos por natureza. Deus nos salva. Temos a vida eterna. E por causa de coisas terrenas, expectativa errada, uma sede, uma água mentirosa, uma água de mentira, o povo começa a criar picuinha com Deus. Não é isso que a nação de Israel está fazendo aqui? Deixa eu falar com vocês aqui, meu querido. Aqui no contexto de Malaquias, e vocês vão ver, a nação não estava avivada buscando a Deus, não. A nação não valorizava a presença de Deus, não. A nação estava olhando para as coisas daqui da terra. Sabe? A nação estava olhando, olha, nós somos pobres ainda. Olha, nós ainda estamos debaixo de escravidão, debaixo do domínio. Esse Deus aí é fraco, esse Deus não ama a gente, não. Meu querido irmão, Deus fez aliança com o povo de Israel para que o povo de Israel o adorasse.
Deus abençoaria a nação de Israel se a nação buscasse Ele. Mas o que estamos vendo aqui no contexto, que a mesma frieza espiritual, antes da Babilônia, antes do cativeiro babilônico, agora estava sobre a nação de Israel novamente. E o povo questionando o amor de Deus. Isto é muito errado. Isto é terrível. Meus amados irmãos, por isso que é muito importante você entender por que é que você está aqui. Por que você recebeu Jesus Cristo? Porque o evangelho aqui no Brasil, meus amados, cresceu aqui no Brasil, e hoje nós estamos colhendo o que nós plantamos, cresceu sobre a seguinte promessa: vem para Jesus que o seu casamento vai ser restaurado, que você vai ser próspero, sua vida sentimental será muito boa. Ofereceram a água errada para o povo. Falavam até que Jesus perdoa os pecados, mas isso só em algumas pregações. Né? Vamos falar disso toda hora, não? Né? Porque esse negócio, o povo não gosta de ouvir que está errado, que precisa se arrepender. Hoje nós estamos colhendo, meus amados. Hoje nós estamos colhendo, porque não foi oferecido a água da vida. Foi oferecido para o povo o gênio da lâmpada, o qual você esfrega a lâmpada e sai um gênio e te dá 3 desejos para cumprir. E aí, você vê por aí afora, e eu tenho que lidar com isso direto, até aqui no Hermon, com um montão de gente frustradinho com Deus. Eu já ouvi até falar aqui, Deus ama mais fulano de tal do que eu. Por quê? Porque ele é mais próspero do que eu. Aqui, meu irmão. Isso é blasfêmia. Está blasfemando contra Deus. O amor de Deus, meu querido, é revelado em seu Filho, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Esta é a nova aliança. Sabe, você vê a vida dos apóstolos, você vê a vida daqueles homens ali, no que diz respeito ao que o mundo valoriza, homens derrotados. Porque, aos olhos humanos, perseguidos, nus, passando necessidade, fome, perseguições, apanhando por causa de Cristo. E Pedro diz: nós temos uma alegria indizível. Sabe por que Pedro tinha uma alegria indizível, inefável, que não dá para descrever, que não dá para colocar em palavras? Porque ele teve a sede certa. Porque o sermão da montanha se cumpre na vinda do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus vai ter fome e sede de justiça. O discípulo de Jesus vai olhar para si mesmo. Eu não posso me salvar, mas Jesus Cristo é a minha justiça. Meus amados irmãos, a nação de Israel estava procurando outra coisa. Não estava obedecendo o Senhor e ainda falando que Deus não ama. Os irmãos vão ver ao longo das exposições. Pastor Fabrício, semana que vem, vai trazer sobre o que os sacerdotes estavam fazendo. Os sacerdotes que eram aqueles que tinham a responsabilidade de ensinar a palavra para o povo e de fazer o sacrifício no templo. O sacrifício que tinha que ser com um animal perfeito. Uma cerimônia perfeita, porque tudo isso, a cerimônia do Antigo Testamento, apontava para a perfeição de Cristo Jesus, como sacrifício e como sumo sacerdote.
Então, meus amados, os irmãos vão compreender o que uma perspectiva errada faz com o povo. O que uma inclinação errada faz com o povo? Faz o povo questionar o amor de Deus. Meus amados, imagina nós agora questionando o amor de Deus. Deus que nos salva, que Deus que nos liberta, que tira os nossos pecados, que nos perdoa, que de filhos da ira nos torna filhos do seu amor. E por circunstâncias terrenas, a gente vai virar para Deus, a gente nem tem justiça própria, a nossa justiça é trapo de imundice, a gente vai virar para Deus, o Senhor não tem me amado, o Senhor ama mais aquele ali do que eu, igual criancinha pirracenta. Meus amados, isso é muito grave, e o Senhor prova o amor para Israel, e o Senhor diz o seguinte, olha, vocês vão falar, grande é o Senhor, porque o poder dele, a ação dele, vai além de Israel, e ele nos preserva, e ele tem nos amado. Antes da aplicação, antes de finalizar, Deus fez a aliança com Jacó e fez a aliança com Israel. E Paulo fala o seguinte lá em Atos, que Deus deixou as outras nações de lado para se manifestar um povo. E não vem pensar que Israel era bonzinho, não. Israel nunca foi bonzinho. Vou te dar um exemplo, abra lá em Deuteronômio, capítulo 9. Versículo 4 e 5. Isso aqui é Moisés falando com aquela nova geração, os filhos daqueles que saíram do Egito. Moisés fala para aquele povo: depois que o Senhor seu Deus os tiver expulsado da presença de você, né, falando dos povos ali de Canaã, né? Depois que o Senhor os tiver expulsado da presença de você, não diga: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça, porque eu sou bom. Não! Moisés fala, né? Não! É devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas por causa da maldade dessas nações que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu. Aliança. Olha aqui a aliança do Senhor. Sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Vocês estão entendendo o que Deus está falando para Israel em Malaquias? Eu sou amoroso. Vocês não merecem não, mas eu amo vocês. Tá? E aí o apóstolo Paulo fala o seguinte, que Deus escolheu Israel, e ele se impôs, porque se Deus não tivesse usado da sua força, a nação de Israel apagaria o nome de Deus da história. Como diz Isaías, se o Senhor não nos tivesse dado descendência, seríamos semelhantes a Sodoma e Gomorra. E o Senhor disse a Elias: eu reservei 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então, meus amados, Deus é fiel. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir. Amém, meus amados? E não é porque que a gente é bom, não. Você é salvo, meu querido, não é porque você é bom, não. Mas porque Ele é fiel. E Ele falou o seguinte: quem invocar o nome do meu filho, será salvo. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus mesmo, igreja. E aqui a gente vai questionar o amor de Deus? A gente vai questionar? Deus não me ama não, porque eu não tenho carro, meu irmão tem carro zero e eu ando a pé. Meu irmão tem uma casa boa, eu pago aluguel.
usa de parâmetros humanos para questionar o amor de Deus. Isso é blasfêmia. Está blasfemando contra Deus. Meus amados, mais algo me chamou a atenção. Realmente Deus fez aliança com Israel. Né? Deus fez aliança com Israel e deixou as outras nações de lado. Mas o Senhor profetiza através de Amós. Abra lá em Amós. Amós capítulo 9. Versículos 11 e 12. Amém? Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Sabe o que Deus está falando aqui, meu querido irmão? Realmente Deus falou, Edom não vai ser uma nação unida mais. Não vou deixar a cidade ser reconstruída. Para sempre. Eles estão debaixo dessa ira aí. Mas ele está falando aqui, a tenda caída de Davi vai ser restaurada. Sabe o que isso significa? Você sabe o que é isso aqui no texto? O Messias virá. O descendente de Davi. O todo-poderoso Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. E ele é tão poderoso, e a obra dele vai ser tão gloriosa, que ele vai lá nos descendentes de Edom, vem cá. Está aqui, meus amados, isso aqui é para mim, é para você. Um povo que antes era inimigo de Deus, agora, né, somos parte de um povo vitorioso, o povo do reino dos céus, o povo eterno, porque onde abundou o pecado, o quê? Deus restaurou a tenda caída de Davi, meu querido, em Cristo Jesus, para sempre. E vai chegar aquele dia, meu querido, que todos os povos, homens de todos os povos, todas as nações, descendentes de Edom, descendentes de Ismael, descendentes de todos os povos antigos aí que desapareceram, vão se ajuntar com o Israel da fé, né? O Israel que crê no Messias, para declarar que só Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus, igreja! Meus amados, o nosso Deus é maravilhoso, e nós agora estamos numa aliança poderosa, a aliança de Jesus Cristo, como diz o autor de Hebreus, o novo e vivo caminho. Meu querido irmão, não duvide do amor de Deus, como os judeus fizeram. Não duvide. O amor de Deus é declarado em Jesus Cristo. João 3,16. Porque Deus, que deu seu único filho, né? Para que todo aquele que crê, só israelita? Hã? Todo aquele. A mulher samaritana pergunta a Jesus, né? Qual que é o verdadeiro templo? É em Jerusalém ou em Samaria? Aí Jesus Cristo fala, olha, a verdade vem dos judeus. É com eles que Deus tem aliança. Mas virá o tempo que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Meu querido irmão, através de Jesus, o novo e vivo caminho, nós podemos entrar no santo lugar e permanecer vivos em comunhão com o Pai Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus, igreja! Aplauda o Senhor que nos ama. Aplicação aqui para a sua vida, meu querido. Que possamos entender, meu querido, que Deus é fiel.
Você está entendendo? Deus ama Israel apesar da sua infidelidade. Como está escrito lá em Hebreus capítulo 12, o pai disciplina, Deus disciplinou Israel, Deus disciplina a igreja, porque Ele é fiel. Que possamos entender isso, amém? Meus amados, tenha a sede certa. Jesus Cristo, se você beber da água de Jesus Cristo, você jamais terá sede. Isso aconteceu com os apóstolos, aconteceu com muita gente ao longo da história. Pregaram o falso Cristo aqui no Brasil. Vamos voltar para a palavra. Vamos voltar para a palavra. Vamos lembrar que somos pecadores, por natureza filhos da ira, mas que em Cristo nós somos filhos do amor de Deus. Amém, igreja? Uma aplicação aqui, até está meio aqui aéreo aqui no texto aqui, mas cabe falar aqui para a igreja. Em Cristo, meu querido, você não pode ter nenhum orgulho nacional, não. Sabe? Orgulho nacional? Isso ficou lá no passado, lá. Judeu, eu sou judeu, sou povo da antiga. Isso acabou, meu querido. E hoje a gente vê crente lutando mais pela nação do que pelo reino. Né? Crente preocupado, né? Que abre a boca para falar do reino deste mundo, mas não abre a boca para falar do reino eterno. Cuidado, meu querido. Em Cristo, na nova aliança, nós devemos ser bons cidadãos, amém? Bons cidadãos brasileiros, amém, igreja? Votar direitinho, lutar pelos direitos, direito oprimido, mas a nossa luta é no mundo espiritual. E a gente vence com a palavra de Cristo Jesus. O nosso reino não pertence a este mundo. O nosso reino é o reino celeste. Amém, igreja? Sabe, isso aí ficou, essas coisas aí, eu sou brasileiro, essa rixa entre as nações aí, acabou, meu querido. Que possamos entender, meus amados, que a igreja só tem glória se Deus for a glória dela. Se Deus não é a glória da igreja, acabou. Entendeu? Israel deveria se orgulhar do Deus dela. Deus que livrou. Como diz o salmista, não sei se é Salmo 73 ou 77, depois você vê lá. O salmista fala o seguinte, olha o que o salmista fala. A minha situação presente, ela é ruim. Estou em miséria. É muito ruim a minha situação presente. Mas eu lembrei dos feitos do Senhor. Mas eu lembrei que Ele nos libertou com mão forte. Mas eu lembrei disso, de aqui. Depois você lê lá. Não sei se é 72, 73, 77. Depois você lê lá. A mente está falhando aqui. Lembrei aqui agora. Não tinha preparado isso não. Às vezes a sua situação pode estar ruim, meu querido, agora. Né? Sua vida, algum problema na sua vida. Mas se lembre que o Cordeiro de Deus veio 2000 anos atrás e te libertou da escravidão do pecado e te deu a salvação, a vida eterna. Glória a Deus, igreja! Onde abundou o pecado, superabundou a graça, pelo poder de Cristo Jesus. Fique de pé.